Na última sessão da unidade 1, a gente agora vai entender um pouquinho das questões éticas que devemos levar em conta quando estamos construindo, ou melhor, fazendo ciência, né? Construindo o pensamento científico. Então, vamos tentar responder a seguinte pergunta: como agir com ética na pesquisa científica? Então, aqui eu vou dar algumas dicas, algumas orientações para que vocês, alunos, tenham a capacidade de discernimento ético, para ter a capacidade também de reconhecer que certas coisas estão sob vigência de algumas leis, de algumas normas, de alguns bons sensos que nós precisamos levar em conta quando produzindo conhecimento científico. Então, quando você, por exemplo, vai fazer entrevistas, ou melhor, né, pesquisas que se baseiam em dados coletados de entrevistas, de experimentos, testes, como por exemplo o Covid hoje em dia, que você se voluntaria para levar a injeção e servir de cobaia, né, para o experimento, ou ser cobaia para outros tipos de experimento. Então, nesse sentido, você está lidando com participantes na sua pesquisa. E para isso, essas pesquisas que envolvem a participação de outros seres humanos, elas têm que contar sempre com 3 coisinhas mínimas e básicas, que são consentimento e consciência. Quanto a contribuição e participação, a pessoa tem que estar ciente do porquê, para quê, o que vai ser feito com esses dados. Ela tem direito de se arrepender, né, de não querer que os dados dela sejam utilizados. Basicamente, a individualidade e os direitos individuais da pessoa que está participando precisam ser respeitados. Além disso, você tem que preservar a identidade e a integridade dessas pessoas. Você não pode divulgar esses dados sem autorização dela, você não pode expor a identidade, você não pode usar isso para coagir ela. Então, você tem que ter responsabilidade com os dados que você adquire dessas pessoas. E a relação com o pesquisador, então tentando evitar vieses e pessoalidades, né? Então, vou fazer um experimento aqui só com um parente meu, que já está super tendenciado da pesquisa que eu faço e tudo mais, e ficar só nisso, né? Então, isso também está relacionado com a própria amostragem das pessoas que vão compor esse núcleo de pesquisa, né? Esse voluntariado. E aí é importante também ressaltar que essa relação com o pesquisador, ela também serve para questões como assédio, abuso. Então, o pesquisador, ele obviamente tem que estar dentro da lei e respeitar a individualidade e o espaço das pessoas que estão participando. Com relação aos dados produzidos pela pesquisa, né? Algumas pesquisas científicas se baseiam no levantamento e análise de dados. E esses levantamentos, né, e a apresentação desses dados precisam seguir alguns aspectos, como, por exemplo, não podem ser plágio, que o plágio acontece quando você usa dados de outra pessoa sem autorização ou sem o devido crédito, como se eles fossem seus, então você se apropria indevidamente dos dados que você não gerou. Então, você não pode fazer plágio, isso é crime, e você pode, inclusive, ter suas licenças cassadas e tudo mais. Manipulação e falsificação, então, obviamente, a gente não pode inventar dados, a gente não pode modificar dados para os dados dizerem o que a gente quer que eles digam. Na ciência, a gente tem que usar os dados para entender a realidade. Então, eles precisam ser os mais naturais possíveis, os menos enviesados possíveis, para que, a partir deles, a gente tente explicar a realidade. Então, a gente não pode manipular os dados para que os dados digam aquilo que a gente quer que eles digam. E a divulgação dos resultados. Os dados têm que ser público. Tem que ser público tanto no sentido de outros cientistas poderem replicar o estudo que você fez, como também público no sentido de que qualquer pessoa pode fazer isso, inclusive não cientistas. O rigor científico, né? Então, o cientista, ele sempre tem que estar ciente das suas responsabilidades éticas na produção do conhecimento científico. Então, ele tem que ter cuidado na coleta, né? Então, estando ciente dos objetivos e das necessidades e os próprios vieses da coleta, e isso é uma característica importante de estar presente no artigo, né? Na produção que esse cientista for fazer, discriminando todos esses aspectos do porquê é necessário coletar esses dados, por que esses dados precisam ser utilizados, como eles serão utilizados, qual método de coleta eu utilizei, quais os vieses presentes nesse método de coleta. Além disso, ele precisa cumprir as exigências legais e os regulamentos, que tanto da carreira quanto cientista, quanto dos aspectos médicos, veterinários, e aí das especificidades da área que ele segue, e as leis do país que ele está, do estado que ele está, do município que ele está. Então, você tem que, para fazer ciência, estar dentro da lei, é o mínimo, né? Então, respeitar os conselhos de ética, as leis locais. Então, é responsabilidade do cientista conhecer essas regras e pedir as devidas autorizações para a produção desses dados. Então, você não pode argumentar que não sabia. Você, como cientista, ao trabalhar com determinados tipos de dados, você tem que correr atrás, literalmente, para saber quais são as implicações éticas e legais para o uso desses dados. E pedir, então, as devidas autorizações para o uso desses dados. Além disso, você não pode, né, fazer recortes descontextualizados, ou seja, ser responsável, o cientista precisa ser responsável quanto à elaboração da pergunta e a forma com que ela será respondida. Então, uma pesquisa científica, ela tem que ser baseada em perguntas lógicas e racionais. E aí volta a importância da filosofia da ciência. E a coleta dos dados, ela tem que ser feita dentro do contexto dessa pergunta, de forma a gerar evidências que vão responder essa pergunta gerada. Então, existe essa necessidade de contextualização, e essa contextualização, ela vem principalmente da pergunta que você está trabalhando. Com relação às instâncias éticas, né? Então você tem os lugares que você precisa para ir pedir essas autorizações e para saber quais autorizações você precisa, quais os aspectos éticos legais que você precisa seguir. Então, cabe ao pesquisador buscar esses comitês de ética. E esses comitês de ética, eles são feitos geralmente por outros pesquisadores que fazem estudos nessa área, que têm domínio sobre esse tipo de produção de conhecimento,
E eles vão, dentro de um contexto democrático, estabelecer as regras que respeitem a vida, respeitem os organismos, respeitem as pessoas ou os organismos envolvidos nessa pesquisa. Então a gente tem, por exemplo, o Comitê de Ética Animal, para coletar animal, para fazer experimento animal. A gente tem o Comitê de Ética para trabalhar com seres humanos. Então todas essas coisas precisam de autorizações, e essas autorizações são expedidas por comitês éticos específicos de cada uma dessas áreas, de cada uma dessas vertentes de conhecimento. E aí, por exemplo, quando você infringe uma lei ou algum aspecto ético na sua pesquisa, esses colegiados eles podem cassar seu título e agir de forma punitiva sobre essas ações ilegais do pesquisador. Porque ele vai estar não só seguindo questões éticas, mas também, dependendo do que vai fazer, ele pode estar desrespeitando princípios básicos da ciência. E se a pessoa faz isso de má fé, no intuito de fazer isso, isso precisa ser corrigido. E a punição é uma das formas de inibir e corrigir esse tipo de comportamento inadequado. Aqui, por exemplo, tem a notícia de um cientista chinês que editou genes de bebês sem autorização, sem as autorizações dos comitês de ética. A alteração de genes de humanos é uma coisa que ainda é uma discussão muito grande, que ainda não existem autorizações para esses estudos legais e tudo mais, e ele foi punido e ainda condenado com a prisão, porque ele desrespeitou as leis da individualidade, do respeito à outra vida. Então, basicamente, como cientista, nós temos que conhecer os aspectos éticos legais da pesquisa ou do tipo do conhecimento científico que a gente está produzindo, para que a gente respeite não só a vida, como também respeite o próprio conhecimento que está sendo produzido. Então é isso, pessoal. Com isso, encerramos a unidade 1. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos na unidade 2. Um grande beijo. Tchau, tchau.